Então, conforme prometido, estamos de volta aí, né? Para falar um pouquinho mais sobre assédio moral e sexual no ambiente virtual. Né? Já demos as características, como é que eles acontecem, pegando assim só o gancho da parte do resumo para cá, a gente já sabe que tudo que a gente faz na vida real, em termos de falar, de fazer gesto, de escrever, de mandar bilhete, de mandar recado, de replicar alguma coisa, vale no mundo virtual também, tá certo? Com um agravante, né? Que no resumo até eu esqueci de falar, mas estou falando agora, que é o seguinte, nós temos um agravante do seguinte, quando a gente pratica um assédio moral no mundo real, no ambiente de trabalho, por exemplo, em que você tem uma reunião e você tem um chefe grosso, tipo o ogro mesmo, né? Mas não um ogro legal como o Shrek, um ogro bacana, né? Não, aliás, um ogro bem idiota, né? Não legal como o Shrek. Você tem aquele ogro idiota e o cara xinga todo mundo, o cara destrata, o cara não sabe elogiar, né? O cara só sabe botar para baixo, o cara tem boca para criticar, mas não tem boca para elogiar. Gente assim é medonho, né? Como é ruim, gente, é muito ruim, mas enfim. Você tem esse imbecil aí, eu falo imbecil mesmo, daqui a pouco eu vou falar a diferença disso aí. Isso não é assédio, isso é uma opinião, beleza? Não estou falando de ninguém, estou falando de um chefe imbecil. Então, olha a diferença. Vamos lá, você tem esse chefe imbecil aí, só que assim, você está no meio da sala de reunião. Tem você e a coisa não é... A coisa é pública, mas para quem? Entre quem? Entre 6, 7 pessoas, 10 pessoas que estão na reunião. Agora, você está num call, está numa conferência, são 20 pessoas, são 30 pessoas, e aquele negócio está sendo gravado. Se uma pessoa, entre essas 20, colocar isso numa rede social e tiver um assédio moral, a indenização é muito mais alta do que dentro de uma sala de reunião. Já prestaram atenção nisso? O que você põe na rede, amigo, ela nunca mais sai da rede. Você entende isso? Então, assim, é aquela brincadeira que o pessoal fala, não faz nudes, porque o nudes não desaparece nunca mais. Quantos artistas você não vê por aí que no começo de carreira tiveram que fazer... Tiveram não, né? Não tiveram porra nenhuma. Fizeram um filme pornô, uns negócios meio esquisitos, umas fotos para revista de mulher pelada, né? Roberto, bem-vindo. Fizeram aí algumas coisas que podem, por algumas pessoas, ser questionadas e hoje estão desesperadas querendo apagar isso da vida delas. Por quê? Porque foi para a rede social. Então, roda o mundo, amigo. A rede social não é Brasil, não é, né? É o mundo. Então, imagine você que a repercussão de um assédio moral ou de um assédio sexual no mundo real, ele se multiplica milhares, milhões, dependendo, se viralizar, milhões de vezes do que naquele ambiente real. No ambiente real, você vai ter uma sala de reunião, inclusive, vamos dizer, uma reunião com 10 pessoas. E você tem uma pessoa, aquele chefe babaca que eu falei, assediando, humilhando as pessoas, botando todo mundo para baixo, ou uma determinada pessoa para baixo, escandalosamente. E o que acontece? Estão entre aquelas 10 pessoas, e você pode ter certeza que nem sempre esse assédio vai ser levado ao conhecimento de uma delegacia ou num processo. Porque muita gente tem medo de fazer a denúncia de assédio até no departamento pessoal, nos recursos humanos. De chegar nos recursos humanos e falar, aquele fulano de tal, então ele chamou de imbecil, chamou de vagabunda, falou lá para a vendedora, você é uma vagabunda, você não faz porra nenhuma o dia inteiro. Pronto, cara, já foi, já caracterizou o assédio. Mas, vamos dizer, de 10 pessoas que estão na sala, gente, eu estou falando do mundo real agora, tá? 8 não vão denunciar, morrem de medo de perder o emprego. Entendeu? 2 talvez denunciem, a proporção é mais ou menos essa. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu banco que eu estou falando. Tá? Eu me lembro que no semestre passado, eu falei para vocês que eu ia começar a propor para algumas grandes empresas um tipo de uma entrevista sobre o que é que eles faziam para prevenir o assédio moral e o assédio sexual dentro das suas instalações.
tá? É um projeto que eu comecei realmente, eu mandei e-mail, liguei para algumas empresas, de conhecidos, primeiro de pessoas que eu conheço e tal, né? Empresas de médio porte e algumas multinacionais também, multinacionais brasileiras e multinacionais com indústrias aqui. Então eu posso dizer para vocês que assim, nenhuma delas concordou, elas não se expõem a respeito disso, elas não querem falar a respeito disso, e eu percebi uma coisa estarrecedora que eu conto para vocês agora. Nas empresas, presta muita atenção nisso, porque eu achei meio chocante mesmo, não pensei que fosse ser uma coisa tão óbvia assim. Tá? Nas empresas em que você tem um contingente de mulheres no segundo e no terceiro escalão, tá? Então não, vamos dizer assim, a empresa é dividida entre presidência, diretoria, aí vem supervisores, gerentes, etc. Nessas empresas em que a diretoria, a presidência, a diretoria, né, o conselho, ele é formado majoritariamente por homens, presta atenção, que isso é uma configuração muito comum no Brasil. Então você tem uma chefia, o alto escalão, 90% é homem, e quando você vai para a parte de gerência e abaixo de gerência, vendedores, auxiliares, entenderam ou não? Entende? Esse pessoal, a massa do escritório, tá? Secretárias, esse tipo de coisa, a maioria é mulher. Então, assim, 70% dos funcionários de segundo, terceiro e quarto escalão são mulheres. Essas empresas, quando você fala em fazer um curso ou fazer uma matéria sobre como é que eles previnem assédio moral e sexual, eles quase batem em você. Eles querem, some da minha frente, some daqui. Não quero nem conversar com você sobre isso. Não é que assim, não, a gente ainda não tem. Eles não disfarçam, cara. Não tem nem aquela conversa, é um programa que a gente ainda está fazendo dentro da empresa para tentar prevenir esse tipo de coisa. Daniela, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Então, nem isso, não tem disfarce. O cara quase desliga o telefone na sua cara, não temos interesse. Não temos interesse. Então, quer dizer, eu pensei que fosse uma coisa, que fosse um assunto, uma coisa não é, né, gente? Desculpa aí. Desculpem a nossa falha. Então, assim, uma coisa é você ter um programa desses em construção, preventivo em construção, tá? Realmente está sendo construído. A outra coisa é você não ter e não querer ter. Presta atenção. Não tem e a gente não vai ter. A gente não quer ter e a gente também não quer falar sobre o assunto. Outra situação também seria a seguinte: a empresa até tem um programa de prevenção, tem cursos internos com pessoal interno, não deixa consultor externo dar o curso, que é para não levar as picuinhas internas da empresa para fora. Então tudo é feito internamente, mas exatamente por isso eles também não querem falar a respeito com quem vem de fora, né? E eu expliquei o projeto, pessoal, como sendo professor. Eu não sou jornalista, cara. Eu não tenho essa intenção também. Mas assim, sou professor. Então, eu queria levar para o pessoal como é que funcionam as grandes empresas, que eu sei que tem empresa que tem programa desses, tá? Obviamente, por uma questão de ética, de profissionalismo, eu não posso virar para vocês e sair aqui falando, a empresa X não quer, a empresa X tem, mas também não quer falar a respeito, a empresa X quase bateu em mim, quase me assediou moralmente. Imagina que surreal isso, né, gente? Mas é isso. A gente está aí entrando no século XXI, ano de 2020, e realmente o assunto assédio moral e sexual então, pelo amor de Deus, continua sendo um tabu. As empresas que se dizem super responsáveis, sustentáveis, né? Porque hoje tudo é selo, né? Eu sou sustentável, a empresa de alimento é orgânica, tá certo? Tem tudo isso. A terra Gaia, a mãe Gaia, a mãe da... né? Então tudo isso, tem selo para tudo hoje, tem selo para tudo, tá certo? Só não tem selo para prevenção de dano e assédio moral e sexual.
Isso ninguém põe o selo. Aqui nós precavemos, aqui nós trabalhamos isso com os nossos funcionários, não deixamos isso acontecer, tá certo? E é assim que as coisas se instalam. E essa live de hoje, eu já fiz a primeira parte, o resumo já está à disposição de vocês. Essa segunda parte está para falar mesmo sobre isso, sobre coisas que eu tenho visto, inclusive na minha vida pessoal, tá certo? Não é todo cliente que você tem que é educadinho não, cara, entendeu? Eu tive uma excelente educação dos meus pais. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Para mim é um privilégio, porque eu vejo tanta gente grossa e mal educada, né? Então eu que me considero uma pessoa bem educada, e graças a Deus não sou só eu, as outras pessoas também me consideram uma pessoa bem educada, porque se fosse só eu seria meio louco, né? Eu me acho e ninguém acha. Não. As pessoas me acham uma pessoa bem educada em geral. Então, assim, eu que sou uma pessoa costumeiramente bem educada, né, que também, como todo mundo, às vezes perde um pouco a linha, fica meio nervoso, como todo ser humano. Mas normalmente eu sou bem educado. Eu vejo que tem cliente grosso pra cacete. Tem cliente que realmente não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Fala rispidamente. O cara acha que realmente você tá ali para a hora que ele quiser, para o que ele quiser. E se você não tiver, ele fica nervoso e xinga. Entendeu? Claro que nos meus 54 anos eu já mando esse cara pra pi, né? Já mando, não preciso disso não. Entendeu? Mas assim, e você que está começando e precisa? Aguenta esses negócios porque vai precisar da grana. E os honorários, como é que fica? Ah, aquele teu fornecedor grosso pra cacete. Não tem! Pá, desliga o telefone na tua cara. Não te dá explicação. Ou nenhuma. É assédio, claro que é falta de educação antes de mais nada. Mas ele pode se tornar um assédio. Por exemplo, se você consegue comprovar que um determinado fornecedor, olha que coisa séria isso, você tem concorrentes e ele fornece para todo mundo, para você não. Só para você não. Você paga em dia, você paga bonitinho, você paga certinho. Por algum motivo, o cara resolveu que ele não vai te fornecer. E você pede uma explicação para o cara. Entendeu? E o cara simplesmente ou te ofende, ou não te dá um motivo razoável, tá certo? Então quer dizer, não, mas João, ele pode escolher não me fornecer. Sim, mas deve ter uma motivação para isso. Principalmente se ele é um fornecedor exclusivo daquele material. Tem que ter um motivo, porque ele está te causando dano, está te causando prejuízo. Né? Isso tem que ser pensado. Ele pode não ser obrigado a vender para você, mas ele tem que ter um motivo razoável para isso. Tá certo? Senão acaba virando o quê? Uma retaliação. Não é verdade? Pois é, isso existe. Para vocês terem uma noção, até o advogado, vai ter colega meu que vai querer me dar uma surra porque eu estou falando isso publicamente. Tá? Quando a gente não pode atender um cliente procura a gente e a gente não pode atender o cliente, a gente tem que ter um bom motivo para não atender o cliente. Não sei se vocês sabem disso. Inclusive em direito penal. Você tem que ter um bom motivo. Tua agenda está cheia, ou você não pode ir no dia da audiência, ou você não está bem de saúde, porque simplesmente recusar o cliente porque você não quer atender, né, isso é falta de ética. Nosso código de ética proíbe isso. Porque o serviço do advogado, assim como o do médico, etc e tal, é um serviço de caráter social. Viu, doutor? Viu, doutora? Caso você ainda não tenha percebido isso, é bom perceber. A gente também trabalha pelo social. O advogado, o operador do direito, ele trabalha para equilibrar as relações sociais. Tá? Não é só para ganhar honorário. Tá bem? Inclusive trabalha às vezes sem ganhar honorário. Tá certo? Porque a função é social. Então, só para vocês saberem. E aí, obviamente, como eu não consigo controlar a merda desse som do cacete do meu celular, vocês vão compartilhar comigo essas coisas que vão chegando, né, que eu também não sei o que é, porque não aparece para mim, porque eu estou aqui na tela com vocês. Tá? E eu estou assediando moralmente o meu telefone, mas ele não vai dar queixa. Não é legal? Tem gente que também pensa assim, mas está errado. Porque um belo dia a queixa vem e a casa cai. Tá? Outra coisa que a gente vê como uma situação a ser chamada a atenção, no caso de assédio moral e sexual, tanto no mundo real, mas muito mais no mundo virtual, é o seguinte, vocês perceberam como, Lucinéia, boa noite, bem-vinda, vocês perceberam uma coisa? Lembra aquele caso daquele médico, que ele era mesmo, gente? Ele é de ascendência árabe ou síria, não sei. Abdel não sei o que, não sei falar o nome dele, mas falaria tranquilamente, tá? Aquele que assediou sexualmente as pacientes dele. Estão lembradas disso? Lembrados disso? Pois é.
Vocês perceberam que a partir do momento que uma pessoa tomou coragem e fez a denúncia, amigo, veio uma, veio duas, veio três, veio quatro, veio 10, veio 20, veio 40, veio 50, e é assim também no mundo virtual, cara. Muito mais ainda no mundo virtual. Por quê? Porque é o que a gente chama de viralizar. Quando um assédio moral, um assédio sexual cometido no mundo virtual, e normalmente ele é gravado, normalmente alguém está gravando aquilo, e isso viraliza, começa a se estender para outras pessoas, cai no YouTube da vida, por exemplo, gente, as proporções são muito maiores, não tem comparação uma coisa com a outra, e você multiplica muitas vezes esse efeito cascata, tá certo? Estou dando um exemplo muito bom desse médico, você vê, e não foi virtual, foi no mundo real. A partir do momento que uma mulher resolveu fazer uma denúncia, as outras todas foram fazer também. E eu estou falando de sair de casa, ir até a delegacia e abrir um boletim de ocorrência. E começar um processo penal em cima do cara. E começar um processo civil de indenização por responsabilidade civil, por assédio moral e sexual. Tem uma fila hoje de gente processando o cara. Você acha que no mundo virtual vai acontecer o quê? Um cara sai aí assediando, ofendendo os outros e vai ficar por isso mesmo. Cara, dependendo não vai ficar não. Fabiana, boa noite. Um prazer ter você aqui com a gente também. Não vai ficar assim não. E eu fiquei, no resumão que eu passei primeiro, eu fiquei de dar para vocês algumas diferenças a respeito do que é emitir uma opinião. Você está dando uma opinião sobre alguém e você está assediando moralmente ou provocando um dano moral a uma pessoa. Tá? Veja, emitir a sua opinião sobre alguém, a Constituição te garante isso no artigo 5º, chama liberdade de expressão. Tá? Ninguém pode te tolher. A princípio não existe censura no Brasil, você pode falar o que você quiser, tá certo? Claro que a gente tem sim um conselho voltado para quê? Por uma questão de limite de idade, por exemplo. Por exemplo, filmes de conteúdo adulto, que falam de droga, sexo, violência extremada. Então você tem faixas de idade, o que é bastante razoável. Mas isso não quer dizer que limita a sua liberdade de expressão, principalmente no que tange a opinião. No que a gente está falando a respeito do quê? Eu quero dar minha opinião a respeito, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? E outra... Principalmente se eu estou no meio técnico, no meio acadêmico ligado a ele. Cara, eu me formei em Direito, eu fiz pós em Direito, então eu vou poder falar de Direito o que eu quiser. Aliás, eu poderia falar de Medicina, de Odontologia, do que eu quisesse. Eu posso emitir minha opinião do jeito que eu quiser, como eu quiser. Presta atenção nisso. Agora, se isso causar dano moral em alguém, e se for repetitivo e for assédio moral, eu vou ter que arcar com as consequências. Essa pessoa pode me processar? Vocês sabem perfeitamente, esses apresentadores de talk show aí têm centenas de processos contra eles. Só que eles se defendem como? É a minha liberdade de expressão. Tá certo? Presta atenção, você está dando uma opinião. Então isso é uma opinião. Eu acho fulano incompetente. Presta atenção. Eu com identidade. Porque a Constituição, ao mesmo tempo em que ela permite que você tenha liberdade de expressão, ela proíbe o quê? O anonimato. Presta atenção nisso. Então não é assim. Você vai lá, põe um nome fake, um nome falso, constrói uma identidade falsa e emite sua opinião. Isso a Constituição não permite. Então assim, você pode falar o que você quiser. Liberdade de expressão, mas com autoria. Tem que botar a cara, tem que botar a cara a tapa, tem que botar o nome. Sem essa de sair por aí se escondendo do que você fala. Ou você banca o que você fala ou você não banca. Inclusive, na logosofia a gente fala também, né? O pessoal da logosofia fala, seja rei da sua palavra. Seja rei da sua palavra. Eu nunca mais, tem anos que eu esqueci isso, nunca mais eu esqueci. Seja rei da sua palavra, honre com a sua palavra. Se você fala, eu prometo, eu faço, você faça. Senão você fala, não sei se eu vou conseguir fazer, ou então eu não vou fazer. Tá certo? Então, nesse caso, é o que eu estou falando para vocês. Emitir sua opinião, dizer a sua opinião é uma coisa. Eu acho
o ministro Alexandre de Moraes um cara suspeito pelas coisas que ele vem fazendo. Ponto. Dei nome, estou aqui, estou dando a cara, quer me processar à vontade. Eu sei me defender porque eu estou emitindo uma opinião. Certo? Agora, outra coisa, presta atenção, outra coisa é você, sem ter acesso a um processo, vamos dizer, tem um processo contra um fulano por roubo, por desvio de dinheiro, e você chega e afirma, fulano é ladrão, fulano desviou, fulano fez, fulano aconteceu, não sei o quê. Você está sentenciando a pessoa. Isso não é só uma opinião. Você está imputando, tecnicamente você está imputando um crime a alguém. Isso não é só uma opinião. Você está fazendo um julgamento da pessoa. Isso pode ser assédio. Certamente vai se configurar como assédio nas modalidades do quê? Calúnia, injúria, difamação. Aí depende do que você falar e para quem você falar. Na rede, meu amigo, você está falando para o mundo. Então você imagina as consequências disso. Tá certo? Não confunda uma coisa com a outra, por favor. Dizer sua opinião, dar sua opinião sobre alguma coisa, perfeito, tudo bem. Se alguém se sentir ofendido, toma as providências e você se defende, tranquilamente. Tá? Imputar crime a alguém, imputar alguma coisa que é ilícita, textualmente a alguém, dando nome, etc., isso pode configurar crime. E pode configurar dano moral tranquilamente, e se for repetitivo, assédio moral, todos eles passíveis de indenização. Então, muito cuidado com isso. Não calhe a boca, mas saiba o que falar. Percebeu? Não precisa calar a boca, mas saiba o que falar, e mais do que qualquer coisa, que vale para a vida da gente também, saiba como falar. Saiba como falar. A mesma palavra dita de formas diferentes causam consequências completamente diferentes. Completamente diferentes. Você virar para um amigo seu e falar: e aí, cabeção? Ô, nó cego? E você virar para um funcionário seu e falar assim: você é cabeção, hein, meu? Puta nó cego, hein? Caramba! Percebeu? Eu falei exatamente as mesmas palavras com consequências completamente diferentes. Completamente diferentes. Tá? Então, não é apenas o conteúdo. A forma de falar faz uma diferença tremenda, e a forma de falar pode configurar tanto dano moral quanto dano sexual, quanto assédio sexual. Tá? A coisa é tão delicada que você virar... Olha que coisa interessante, né? Você está num ambiente de trabalho e você coordena, por exemplo, uma equipe de vendas. Então você tem vendedores e vendedoras, tá certo? Vou dar um exemplo bem prático, bem cotidiano. Então você é o supervisor e você passa pela equipe de venda, tem um homem e uma mulher, tá bom? Os dois vendedores. Você passa pelo homem e fala assim: nossa, fulano, tá elegante, hein? Passa pela fulana e fala assim: ó, a senhora está muito bem vestida. Lindo vestido. E vai embora. Eu não vi nenhum dano aí. Não vi assédio, não vi dano, nem moral, nem sexual, nada. Presta bem atenção nesse exemplo agora. Você passa pelo cara e fala assim: pô, tá elegante hoje, hein, fulano? Bonito terno. Aí vira pra mulher e fala assim: nossa, mas que vestido é esse? Ficou muito bem você, hein? Barbaridade, que coisa linda. Pronto. Pronto. Se não for dano moral, amigo, pode cair pro sexual. Aliás, vamos ser bem claros com uma coisa: todo dano sexual também é dano moral. Nem todo dano moral é um dano sexual. E eu estou falando dano, né? A palavra correta é assédio, tá bom? Vamos rever isso. Todo assédio sexual é um assédio moral. Então, todo assédio sexual são dois assédios. Ele é um assédio moral e sexual. Mas nem todo assédio moral é um assédio sexual. Acho que isso fica bem claro para vocês. Tá certo? Ok?
Então, Flávia, boa noite, muito bem-vinda aí, já está um tempinho com a gente. Vocês prestem atenção que eu não falo o sobrenome de vocês por uma questão de exposição, tá? Eu não tenho autorização de vocês para isso, então, obviamente, eu jamais vou fazer isso, jamais vou falar o nome completo de vocês, porque eu acho que isso é desnecessário. São amigos meus aqui, estão aí participando, e para mim é importante, é educado, e eu gosto de dar boa noite para vocês que vão chegando, tá? Mas eu nunca uso o sobrenome de vocês. Eu acho isso deselegante no mínimo, tá bom? Então, vamos lá. Enfim, por último, as famosas lives. As lives, gente, elas são de todo tipo. Tem live técnica, como eu estou fazendo, tem live mais divertida, tem live que fala de festa, tem live que fala de bebedeira, tem live que fala de um monte de coisa, né? Nossa Senhora, Mãe de Deus. Né? Tem live que fala de putaria, tem live que tem... As minhas tem alguns palavrões, né? Antes tinha mais, agora tem menos, pode ser que depois tenha mais, dependendo do assunto eu vou ficando meio puto, eu vou falando, entendeu? Mas também assim, é aquele palavrão que realmente não ofende ninguém, eu acho, pelo menos eu acho. Se ofender, por favor, me falem, que eu tranquilamente revejo isso, tá? Mas é aquele palavrão para mim inofensivo, é aquela palavra que eu não estou me dirigindo a ninguém, tá bom? Nunca fiz isso. Nenhuma live minha tem eu me dirigindo a alguém com alguma palavra de baixo calão, alguma coisa assim. E não vai acontecer, tá? Mas é isso. Tem lives mais divertidas, tem lives menos divertidas, muito sérias. De qualquer maneira, o cara não pode esquecer que mesmo que ele não esteja gravando, alguém pode estar gravando. Tá? Então, fica esperto para isso. Tá certo? E outra coisa, eu também falei para vocês que eu ia contar a respeito de um empresário. Isso aconteceu em Porto Velho, se não me engano, tá? Lá na região norte. Tá? Aconteceu o seguinte, um namorado e uma namorada, ela foi demitida e ela estava de aviso prévio, alguma coisa assim, e ela e o namorado começaram a forjar mensagens de assédio sexual, ela recebendo as mensagens, tá certo? De dentro da empresa, mas pelo número dele. Ela levava o celular dele e ia fazendo texto com a autorização dele, e às vezes ele fazia de fora, para o celular dela, como se fosse o chefe dela, entendeu? E aí o que aconteceu? Eles processaram, e depois, ela foi, obviamente passou o aviso prévio, ela saiu da empresa, e ela fez um boletim de ocorrência de assédio moral do chefe, dizendo que todo aquele texto, que ameaçando ela de ser demitida se ela não cumprisse os favores sexuais que ele pedia, etc e tal, ela ia ser mandada embora. Vejam vocês como são as coisas, né? Acontece, gente, que existe uma coisa chamada IP, né? Então, quando vocês escutarem IP, na verdade, IP significa Internet Protocol, tá? O nome completo é Internet Protocol Address. Então, é endereço de protocolo de internet. Cada máquina conectada na internet tem um IP, tem uma identidade dela. E na rede, nos provedores de rede, todos eles, qualquer investigação policial levanta o teu IP no local que você está com o aparelho, amigo. Então, assim, o que o empresário conseguiu provar? Que aquilo era fraude, ele conseguiu provar que ele não estava nem logado na rede e nas redes sociais em lugar nenhum, nos horários em que as mensagens foram mandadas. Qual foi a conclusão disso, para resumir? Ele conseguiu provar e o casalzinho esperto, né? Casalzinho matreiro, tomou 45 mil reais de indenização para pagar para o empresário. Bacana, né? Eu achei até pouco. De verdade, achei até, por um casal, podia ter sido uns 40 pau para cada um, fácil. Mas não tem como pagar? Tem. Então, um dia entra alguma coisa no nome deles, deixa a execução suspensa, até aparecer alguma coisa, tira o carro deles, vai ferrando mesmo. Porque gente assim tem que se ferrar mesmo.
Tá? Eu quero mais é que se exploda, para não falar outra coisa, porque ficaria feio falar, né? outra palavrinha aí, né? Apesar do pensamento ser exatamente esse. Né? Gente, assim tem mais é que se explodir mesmo. Então, o dia que você sofreu um negócio desse, o dia se infelizmente você vier a sofrer esse tipo de... Isso, na verdade, foi uma chantagem, né, feita. Você sofreu algum tipo de calúnia, esse tipo de acusação falsa, comece sempre pelo IP, comece sempre pela busca do IP. Faz o boletim de ocorrência já pedindo uma perícia, já pedindo para o pessoal ir atrás do endereço de quem é que enviou essa mensagem. Principalmente se você está sendo acusado de ter enviado a mensagem, abre o teu IP. Já começa assim, disponibiliza o teu IP. Gente, por favor, vê o que eu mandei. Eles têm tudo, gente. Eles têm onde você entrou, onde você não entrou, o que você fez, o que você não fez, que site você visitou. Rogério, boa noite, bem-vindo. Então, quer dizer, tudo isso é possível de rastrear hoje em dia. Tem o pessoal que fala da Deep Web, ou o aspecto underground, o aspecto sombrio, obscuro da internet, o que é Deep Web, quer dizer, internet profunda, tá? Do submundo mesmo. Então você entra por determinados caminhos, que obviamente não é o caso de sair ensinando esta merda, mas tem uma web que você entra e aí, não sei se vocês sabem, mas você aprende a fazer bomba, você pode comprar arma, você pode comprar droga, aliás, se vende muita cocaína, essas coisas na Deep Web, o cara te entrega em casa. É nesse nível a coisa, tá? A pornografia é aquela pior que você pode pensar, a mais extravagante que você pode imaginar. Então tem essa Deep Web. E às vezes as pessoas acham que é um mundo onde elas podem fazer qualquer coisa. Basta ser gravado, amigo. Não, mas não pega. Pega sim. Não entra nessa, né? Não entra nessa, não. Ô, Rogério, muito obrigado pela mensagem, querido. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer ter você por perto. Muito bem. Então, outras dúvidas que vocês possam ter, me perguntam aqui a respeito também de escola, tá? Que os pais estão ficando malucos com as crianças em casa, né? Vamos combinar que isso é uma realidade, né? Por um lado, eu confesso a vocês que deve ser uma coisa terrível, porque você não estava acostumado, como pai e mãe, a conviver 24 horas com seu filho. E não é só isso, né, meu caro? Você também está trabalhando. Você levou o trabalho para casa. Então, assim, são eles dentro de casa correndo de um lado para o outro, tá certo? Às vezes os pequenininhos são os cabeção, que eu já falei, os cabeção que não seguram os cabeção, porque o cabeção é pesado, então o cabeção vai cair. E vai cair e vai machucar. Então tá lá você, trabalhando, que nem um maluco, retardado mental, que tem gente ainda que está iludida que trabalha menos em casa, cara. Os caras de escritório que eu conheço, contabilidade, advocacia, principalmente esse trabalho burocrático, estão se ferrando em casa, irmão. Trabalham muito mais em casa, muito mais, porque não tem hora para acabar, amigo. Você vai indo embora, você não dá conta. Então você imagina esse ambiente com aqueles filhinhos que normalmente estavam correndo no pátio da escola, no playground, brincando no trepa-trepa. Beleza. Não, agora estão trepando no seu sofá. Que legal, cara. Brincando de lava na cozinha, pulando de uma cadeira para outra, né? Fazendo cabaninha no quarto com lençol e o cacete. Então, quer dizer, tudo isso e aí chega a hora de estudar com eles. Então você já está com a cabeça a milhão com o seu trabalho, sabendo que você vai ter que gastar pelo menos 1 hora e meia, pelo menos isso, do lado do teu filho no computador, fazendo lição que você às vezes nem entende o que a professora está falando. Vamos falar real, né? Tem professores que conseguiram se dar muito bem com o YouTube, com a internet. Dão uma aula sensacional, às vezes até melhor. Tá? E tem alguns que são uma catástrofe, que você não consegue entender nem a porra da explicação que ele está dando para você acessar o canal e fazer a lição. Então, quer dizer, não é que você é ruim de internet, é que o cara é ruim de comunicação mesmo. E você vai ficando irritado com isso. Isso vai te deixando louco. Eu não estou brincando, gente. Eu não estou brincando. Eu dou aula de biodireito, já falei para vocês. Eu tenho contato com médicos o tempo inteiro para falar a respeito de vários assuntos de biodireito.
Tá? E todos eles me dizem, eu tenho um amigão psiquiatra que falou que mais 2 meses ele vai ter problema com paciente se matando. Eu não tô fazendo, eu não faço drama. Vocês me conhecem que eu sou contra drama. Mas o cara tá apavorado, que a galera tá batendo pino em casa. Quem mora sozinho, então, vocês não têm ideia. Entendeu? Nem sempre é ruim conviver, não, amigo. Nem na pandemia. Às vezes você ser sozinho, você vai pirando também, que você não vai para lugar nenhum. Então imagina. Bom, enfim, quem tem filho ficou nervoso, nego, não vai descontar no professor, não faz isso. Se a aula for ao vivo, for interativa, segura a boca, não vai sair criticando o professor com palavras ruins e nem com coisa do tipo, eu tô falando porque eu já vi, tá? Você é um incompetente, você não sabe dar aula, você não devia estar fazendo isso, não sei, para com isso, para com isso. Se você tiver uma queixa e realmente o professor não for competente, faz uma queixa por escrito, manda um e-mail, seja uma pessoa séria. Isso é uma pessoa séria. Segura a onda, que eu sei que dá raiva mesmo, a gente fica louco da vida. Porcaria de aula, meu filho já não está entendendo nada, nem eu, e é uma bomba isso aqui. Faz a queixa oficialmente, manda um SEDEX registrado com aviso de recebimento, uma carta, ou via cartório. Faz um documento oficial, mas não cai na besteira de fazer isso em rede, cara. Porque se viralizar, imagina isso, mesmo que você esteja falando a verdade, um exemplo mais prático, é uma aula interativa e você vira e começa a ofender o professor. Eu não sei nem se você fez faculdade, seu imbecil. Você é um incompetente de marca maior, o que você está fazendo aí? Você devia cavar buraco no jardim, que você ganhava mais. Olha o que você está fazendo com meu filho. Isso é um desastre, uma catástrofe, um incompetente. Você pode até estar certo, cara. Só que isso é assédio moral. Simples assim. João, estou emitindo minha opinião. Não tá não. Não tá não. Emitir opinião é falar o seguinte: não estou satisfeito com você como professor. Eu realmente não acho que você tenha competência para isso. O melhor lugar para fazer isso é na rede? Não, não é. Mas até aí, meu amigo, o cara também não pode virar e falar que você está assediando ele. Você está dando uma opinião. A outra coisa é ser taxativo com palavras ofensivas. Isso é completamente diferente. Pois é, Rogerião, falei sobre a Deep Web. Tá? Já falei sobre a internet profunda e o pessoal está achando que não pega nada, porque o IP é randômico. Né? Eu entendo dessa merda aí sim, viu, gente? Eu entendo um pouco de informática. O IP é randômico. Né? O IP ele varia de máquina para máquina na nuvem. Então você nunca consegue descobrir qual é o IP. Isso já não funciona mais assim, não. Tem programa que rastreia, que vai atrás, uma hora pega. Uma hora pega, gente. Não funciona assim, não. Não é uma... Não pensa que o hacker ele está muito à frente da polícia especializada, da investigação especializada. Eles estão, às vezes, um passo à frente, 2, mas não muito. Então, assim, não é tão difícil você conseguir pegar alguma coisa ilegal dentro da Deep Web, tá bom? Dentro da internet aí obscura, tá bem? Então, muito cuidado com isso. No ambiente escolar, ainda mais, tá bom? Muito cuidado com com as conferências entre crianças, tá certo? Cuidado, tem amiguinho que vira, tá todo mundo reunido ali no WhatsApp ou na sala de aula virtual, e o amiguinho fala, olá, o fulano é burro, ele não consegue fazer a lição, ele não tá conseguindo logar, ele não consegue entrar na internet. Para, meu, isso é bullying. Isso é bullying. Não deixa acontecer, não. Né? Não deixa acontecer. Uma parte divertida que eu secretamente, agora não mais secretamente, mas uma parte divertida que eu acho é que alguns pais agora estão percebendo os pequenos monstros que eles criaram, né? Porque eles não viam os filhos. A ideia realmente não era ver os filhos, é enfiar aquele moleque, aquela menina dentro da escola, e quando ele saía da escola, ele ia pro tênis, pro piano, pro karatê, pro balé, né? Ia aprender a fazer origami, ia aprender a cuidar de planta, ia fazer curso de ET, para falar phone home, sei lá. Mas o objetivo era não ver a criança, o objetivo era ter a criança bem longe, para só chegar, a hora que chegasse em casa já ia jantar e ia pra cama. Nossa, filho, te amo, tchau, boa noite, até amanhã, quando a gente for fazer a propaganda da margarina, que todo mundo é feliz. Né? Então, quer dizer, agora os monstrinhos estão em casa,
Não é fofinho, não é legal? Eu acho tão divertido o cara perceber, né, começar a dar valor mais para os professores que aguentam aquela peste dentro da aula, não é? Tá certo? Eu, se fosse barbeiro, sabe? Se eu fosse barbeiro mesmo, de cortar cabelo, eu ia colocar uma placa assim: corta-se, Patrícia. Ô, Patrícia, que saudade, menina. Faz tempo que eu não te vejo. Eu ia colocar uma plaquinha assim na porta do estabelecimento, sabe? Da barbearia, assim. Corta-se cabelo de criança. Criança normal, R$ 15. Criança agitada, R$ 30. Criança possuída pelo demônio, R$ 150. Então, essa criança possuída pelo demônio, que a gente conhece algumas, né, elas também estão no ambiente virtual. E agora convivendo em casa e tomando mais bronca dos pais. Então, além de ser possuída, ela também está mais nervosa. Não sei se vocês notaram isso. Né? Eu também não vou dizer nome e tal. Tá? Eu tenho sobrinhos, né? Eu estou falando isso com o maior amor do mundo, tá? Tô zoando mesmo, tô dando uma zoada legal agora, mas é para dar um exemplo prático. Eu tenho um sobrinho muito querido mesmo, tá? Eu vou até falar o nome dele, porque a gente se dá super bem, a gente se gosta muito, eu não vejo problema nenhum nisso. Ele é de uma inteligência absurda. O Gabriel é um cara gênio, cara. Gabriel é gênio. Gabriel é, puta, um cara muito legal. Mas assim, o cara tá quase 90 dias trancado em casa, irmão. Ele tá quase 90 dias trancado em casa. E assim, no prédio dele, eu fui fazer uma visita para ele semana passada, eu tive que me identificar como irmão. Porque nem serviço terceirizado, como irmão da minha irmã, né? Como tio dele. Porque nem serviço terceirizado tá entrando no apartamento. E parece que a maioria dos condomínios de São Paulo tá assim. Então me identifiquei, entrei e tal. Cara, o cara não para de falar. O cara não para de falar. Ele veio pro meu lado, e eu conversando com a minha irmã, com o meu cunhado, papapá, e ele pá, e todo mundo falando, e ele falava. Chegou assim, Gabriel fala, pelo amor de Deus, meu amor, me dá 2 minutos, eu falo com você, a gente já vai ali, fica tranquilo, fica aqui com a gente, mas deixa só eu acabar de conversar com a tua mãe, com o teu pai, entendeu? E eles também falando, filho, 1 minutinho só. Ele, cara, ele tava numa máquina. Meu irmão, você não tem uma noção, a ansiedade. Então, eu sei muito bem que é difícil. E o meu sobrinho é bem educado, irmão. Meu sobrinho, amigo, ele é um cara educado, tá? Então, assim, não estou falando de falta de educação. É que o cara tá agitado. Então, eu fico imaginando realmente que alguns pais que, mesmo tendo dado uma boa educação para os filhos, estão passando o diabo dentro de casa. Porque a criança tem que extravasar a energia dela, cara. Ainda mais dentro de um apartamento, é para enlouquecer, tá? Não entra nessa pilha, não. Porque você acaba ofendendo os outros, você vai ficando pilhado também, e aí sobra para professor, sobra para diretor de escola, sobra para vizinho, porque tá fazendo barulho. Meu filho tá tendo aula, o vizinho tá martelando do lado, mas ele tá pregando alguma coisa também na casa dele, cara. Aí você vai lá, bate na porta de máscara para mandar o cara para né? Não pode também. Tem que segurar a onda, tá bom? É isso. Então, assim, espero que vocês tenham se divertido como eu com essa live, que as informações tenham sido bastante legais para vocês. A gente vai voltar a falar novamente sobre ambiente virtual, com características de assédio, com outras coisas que vocês forem sugerindo. As perguntas são sempre muito bem-vindas. Eu gosto bastante de interagir com vocês, tá bom? Professor Jal vai se despedindo de vocês por hoje, tá certo? Porque eu não jantei ainda, estou com uma fome do inferno, tá bom? Tá certo? Então é isso. Bom descanso para vocês. Um beijo e um abraço.